Aula de hoje, trigonometria no triângulo retângulo. Razões trigonométricas são trabalhadas em um triângulo retângulo. O triângulo retângulo deve possuir um ângulo de 90 graus. Os demais podem variar desde que a soma, aqui é a soma, tá? Desde que a soma dos ângulos internos somem 180 graus. Eu tenho 3 ângulos, um deles é 90 graus, os demais, a soma dos outros dois também tem que ser 90. Então, esses dois ângulos que são fora, que não são um triângulo retângulo, né, não é o ângulo de 90 graus, ele pode variar o seu grau ali, não precisa ser 45 e 45, porém, na hora que eu fazer a somatória dos ângulos internos do meu triângulo retângulo, eu tenho que ter uma soma de 180 graus. E o ângulo reto, eu não posso esquecer que ele tem 90 graus. Em um triângulo, chamamos o lado oposto ao ângulo reto de hipotenusa. E os lados adjacentes de catetos. Então, eu tenho 2 catetos e a hipotenusa no meu triângulo retângulo. Então, se a gente olhar isso aqui, olha, de uma forma, eu tenho, no meu triângulo, eu tenho a hipotenusa, tenho meu ângulo de 90 graus, que é o meu ângulo A. O que está de frente para ele, para esse ângulo, então é a minha hipotenusa. Então, o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros 2 lados do meu triângulo a gente chama de cateto. Então, aqui eu tenho 2 catetos mais a hipotenusa. Então, isso é o que a gente coloca nessa definiçãozinha aqui, ó, nessa explicação. Em um triângulo retângulo, nós chamamos o lado oposto ao ângulo reto de hipotenusa. É o lado que está de frente para ele, para o ângulo reto. E os lados adjacentes, ou seja, o lado que sai do meu ângulo de 90 graus, de cateto. Então, se eu tenho aqui, olha, o meu ângulo de 90 graus, os lados adjacentes, ele sai do ângulo de 90 graus, são chamados cateto, que está de frente, ou ele é oposto ao ângulo de hipotenusa. Então, a minha hipotenusa, ela vai ser o segmento BC. Eu tenho um cateto que ele vai ser o segmento AB e o outro cateto AC. Poderia chamar minha hipotenusa de o segmento CB? Poderia também, tá? Não temos nada que diga que não. Ah, mas e o BA? Como ele sai, ele é adjacente do A, isso é algo que a gente costuma, tá? Não é que eu não posso fazer indicação de BA. Tem que ser só AB, AC, o mais usual, tá? Então, a gente trabalhar com AC, AB é o mais usual, porque o A é o ângulo reto, então a gente sai dele, que é o mais usual. Não é que seja obrigatório. Então, no triângulo retângulo, podemos extrair as relações seno, cosseno e tangente. Nesse caso aqui, o que nós vamos chamar? Nós temos o triângulo retângulo, o mesmo que nós vimos na figura anterior. O ângulo A é o ângulo reto. A minha hipotenusa é o segmento BC, ou a medida do segmento BC, nós vamos chamar de A. Temos os catetos AB, ou a medida do ângulo AB, que nós vamos chamar de C. Temos o segmento, outro cateto, que ele é o segmento AC, ou a medida do segmento AC, que nós vamos chamar de B. Por que isso? Porque aqui ele vai ter já um valor, então a gente só vamos fazer assim para facilitar. Então, nós temos o ângulo AB e C, o ângulo A é o ângulo reto, temos os lados A, B e C do meu triângulo, sendo que o lado A do triângulo é a hipotenusa, o lado B e o lado C são os catetos. Aí, nós vamos tirar as relações. Falamos que nós podemos tirar a relação seno, cosseno e tangente. Então, vamos trabalhar todas elas. A função seno, né, de um ângulo retângulo, ou seno
de um determinado ângulo. Então, nós podemos trabalhar o seno de qualquer um dos três ângulos. Do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. Posso calcular? Posso calcular, dos três. Como que a gente calcula o seno de um determinado ângulo? Ele vai ser a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. Então, se eu falar assim, eu quero o seno do ângulo B, o ângulo B está aqui. Qual que é o oposto a esse ângulo? Tem o adjacente, aqui eu tenho o oposto. Lembrando que o oposto é o que está de frente. E sempre, independente da posição que eu tiver, gente, independente do que eu estiver olhando, a minha hipotenusa, ele sempre vai ser oposto ao ângulo reto. Então, o meu ângulo reto, ele sempre vai estar aqui, até 90 graus, minha hipotenusa vai estar aqui. Sempre de frente para o ângulo de 90 graus. Então, os outros dois lados do triângulo, nunca posso confundir com a hipotenusa. Então, o seno, ele vai ser, se eu pegar o ângulo B aqui, o oposto é aquele que está de frente. Então, ele vai ser o comprimento do meu ângulo, do meu segmento AB, ou, não é AB não, ele vai ser o comprimento do meu segmento AC, ou P, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vai ser o A, ou o comprimento do meu segmento BC. Se eu falar assim, agora eu quero calcular o ângulo, o seno do ângulo C. O ângulo C está aqui. Eu tenho o cateto adjacente, cateto oposto ao ângulo, tá? E a hipotenusa é aquele que está sempre oposta ou de frente para o ângulo reto. Então, a hora que eu for calcular o seno do ângulo C, eu vou pegar o lado, o comprimento do lado ou do cateto que está de frente com o ângulo que eu quero. Então, no caso, vai ser o cateto oposto, que vai ser o comprimento do segmento AB, ou, se eu pensar aqui, C, dividido pela hipotenusa, que é o A, ou a medida, o comprimento do segmento BC. Então, lembrando, seno de um ângulo, que seja do ângulo A, que seja do ângulo... O ângulo A a gente acaba não vai dar 1, por quê? Mas se eu quiser calcular, eu posso também. Tá? Ele vai ser o oposto, que vai ser A, sobre a hipotenusa. Então, A sobre A, ele vai dar 1. Então, o ângulo, o seno de 90 graus, do ângulo A aqui, ele vai ser A sobre A. Então, por isso que a gente acaba não calculando, tá? A gente calcula dos outros dois ângulos. Então, quando eu vou calcular ou o ângulo B, né, que tá aqui, ou o ângulo C, eu vou sempre pegar o que tá de frente para esse ângulo que eu quero. Então, eu vou pegar o comprimento do cateto do ângulo que tá de frente, o comprimento tá de frente do ângulo que eu quero calcular, sobre a hipotenusa. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. O cosseno. O cosseno do ângulo, ele vai ser a razão entre... Lembrando, olha, cateto oposto, tá? É o que tá de frente. Cateto adjacente é o que sai do ângulo, que não é a hipotenusa. Sempre vai ser assim? Sempre. Então, o cosseno, ele vai ser o comprimento do cateto que sai do ângulo, ou seja, o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então, no caso aqui do ângulo B, o cosseno do ângulo B vai ser o comprimento do segmento AB ou C sobre a hipotenusa que é A. E se eu quiser o ângulo C? O ângulo C eu vou ter o comprimento do cateto adjacente, ou seja, o meu B aqui, ou o comprimento do segmento AC sobre a hipotenusa, que é o meu A aqui, ou o comprimento do meu segmento BC. E a tangente vai ser o contrário. Agora, eu não vou estar utilizando a hipotenusa. Por quê? Eu vou trabalhar só com os dois catetos. Então, ele vai ser a razão entre os catetos. Só que é medido o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui eu tenho a hipotenusa, tá? Cateto adjacente é esse que sai do ângulo B. E o cateto oposto é o que está de frente para o ângulo B. Então, a minha tangente vai ser o ângulo oposto
que é o B, sobre o cateto adjacente, que é C. Ah, se eu quiser calcular o tangente do ângulo C, a mesma coisa. Se eu olhar aqui, ó, hipotenusa, não vou estar utilizando, o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, eu vou estar trabalhando, olha, o tangente do ângulo C, eu vou ter o cateto oposto, que vai ser o C, sobre cateto adjacente, que vai ser o B. Então, é isso que a gente vai estar utilizando. Então, vamos dizer que no nosso dia a dia, o que nós mais usamos dentro da trigonometria, ou dependendo da área que você for trabalhar, o que mais usa é as relações do triângulo retângulo. A trigonometria do triângulo retângulo. Esses são os itens mais utilizados. Olha, nesse exemplo, eu tenho triângulo, retângulo, ABC. Eu tenho o comprimento dos lados do meu triângulo, da hipotenusa 15. Os catetos são 9 e 12. Vamos calcular as relações seno, cosseno e tangente do ângulo B e do ângulo C. Então, nesse caso aqui, olha, a gente vai fazer, olha, seno de B. Lembrando que o seno, o seno, ele nada mais é do que o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Se eu estou falando no ângulo B, o que está de frente, o oposto para ele, é o 9. Então, vai ser 9 dividido pela hipotenusa, que é o 15. O 15 ele vai ser sempre hipotenusa. Ele não vai mudar. Esse lado que ele está oposto ao ângulo reto, ele sempre vai ser hipotenusa. Nesse caso aqui, eu tenho duas opções. Ou eu faço uma simplificação e deixo em fração, ou eu deixo ele em decimal. Vou simplificar e deixar em fração. Eu posso dividir por 3, porque o 9 dá para dividir por 3, o 15 dá para dividir por 3. Então, ele vai ficar 3 sobre 5. Ó, agora, vamos calcular o seno do ângulo C. Vamos colocar um chapéuzinho aqui só para dizer que ele está no ângulo, tá? Ó, calculando o seno do ângulo C. Lembrando que ele é o ângulo oposto sobre a hipotenusa. Se o meu ângulo C está aqui, o oposto está aqui, ó. Então, eu tenho o comprimento 12 dividido pelo comprimento da hipotenusa, que é 15. Se eu dividir por 3 de novo, eu posso. Então, eu vou ter 4 dividido por 5. Aqui, minha simplificação também foi feita por 3, tá? Então, aqui eu já tenho o seno do ângulo B e do ângulo C. Então, esse item aqui que eu queria calcular já foi calculado. Dúvidas com relação ao cálculo do seno? Vamos calcular o cosseno do ângulo B e depois do ângulo C. Então, lembrando que o cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o que sai dele, o ângulo B está aqui, é o que sai dele. Então, quem sai dele é o 12. Hipotenusa é o 15. Aqui eu posso também dividir por 3, simplificar por 3. Então, eu vou ficar com 4 quintos. Vamos calcular o cosseno do ângulo C. Lembrando que o cosseno, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu saio aqui, ó, meu ângulo C tá aqui, o adjacente é o que sai dele. Então, é o comprimento 9 sobre a hipotenusa, que sempre vai ser tá de frente ou oposto ao ângulo reto, 15. Posso simplificar dividindo por 3, numerador e denominador, eu vou ter 3 quintos. E aí, falta a gente calcular a tangente dos ângulos B e do ângulo C. Então, a tangente do ângulo B, lembrando que a tangente, ela é cateto oposto
sobre cateto adjacente. Então, se eu vou calcular o ângulo B, o cateto oposto ao ângulo B, 9, é o que está de frente. Cateto adjacente é o que sai dele. Então, é 12. Posso simplificar aqui? Posso também, porque tanto 9 quanto 12 dá para dividir por 3. Então, 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Vou calcular agora a tangente do ângulo C. Bom, o ângulo C está aqui, cateto oposto, o que está de frente para o ângulo. Então, é 12, comprimento 12, dividido pelo cateto adjacente, que é o que sai dele. Então, 9. Posso dividir, tá? Também por 3, porque 12 e 9 dá para dividir por 3. Então, simplificando, vai ficar 4 terços. Lembrando que 12 dividido por 3 dá 4 e 9 dividido por 3 dá 3. Razões trigonométricas, 30, 45 e 60 graus. Então, eu tenho um quadrado de lado ABCD. Hora que eu traço a minha diagonal aqui, o que eu tenho? Quadrado de lado L, tá? Eu vou ter o ângulo de 90 graus e dois ângulos de 45. Então, a minha diagonal, ela é L raiz de 2. Isso é formulinha de diagonal de um quadrado, tá? Então, aqui eu já vou passar para vocês algumas fórmulas que a própria geometria analítica nos fornece. Ou a geometria elementar nos fornece as fórmulas. Então, a diagonal de um quadrado sempre vai ser L raiz de 2. Quem é L? O lado do meu quadrado. Então, aqui, olha, no triângulo, nesse triângulo aqui, eu consigo tirar o valor de 45, as razões trigonométricas, 45 graus. Se eu pego um triângulo com os três lados iguais, tá? Eu tenho que ter os três lados iguais. Ou seja, todos os lados de 60, todos os ângulos de 60. O que eu vou fazer? Eu vou traçar a altura do meu triângulo, vou ter o meu ângulo de 90 graus. Aí eu vou ficar com o ângulo de 60 e com o outro ângulo de 30 graus. O lado do meu triângulo é L. A base, né? Se eu tenho a base aqui, que é L, dividido ao meio vai ser L sobre 2. E a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Ah, da onde que eu tiro esses valores? Esses valores, ele vem da geometria elementar. Então, a gente vai assumir esses valores para que a gente calcule as relações trigonométricas. Então, nesse momento, nós não vamos fazer a explicação da geometria elementar. A gente vai assumir o que a geometria elementar nos traz. O lado, a base aqui do meu triângulo, ou seja, o meu segmento HB, ele é fácil de eu saber que ele é L sobre 2. Por quê? Se o meu comprimento de ATB é L, a hora que eu divido na metade, vai ficar L sobre 2. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar todas as relações trigonométricas agora de 45 graus, de 30 graus e de 60 graus. Uma de cada vez e vamos depois fazer exercícios envolvendo. Nós vamos fazer seno, cosseno e tangente de 30 graus. Tá? Eu sei os três lados do meu triângulo, 90 graus, cateto oposto, ou seja, minha hipotenusa e os dois catetos. Se eu for trabalhar 30 graus, eu tenho meu cateto adjacente a 30 graus, que é L raiz de 3 sobre 2, cateto oposto a 30 graus, L sobre 2. Tá? Então, vamos fazer primeiro de 30, depois nós vamos para 60 e 45, ou 45 e 60. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus, ele é quem? Cateto oposto. Então, cateto oposto é o que está de frente para 30 graus. L sobre 2. Sobre hipotenusa. Hipotenusa é o L. Bom, o que eu preciso fazer agora? Divisão de fração. Eu conservo a primeira
fração, inverto a segunda. Olha, aqui eu tenho 1 dividido por 1. O 1, ele é tímido, mas ele tá ali na divisão. Então, vai ficar 1 sobre L. Ah, mas aqui eu consigo fazer uma simplificação. Sim, L dividido por L vai me dar 1. Então, eu tenho 1 vezes 1, eu vou ter 1. 2 vezes 1, eu vou ter 2. Então, o ângulo de 30 graus me vale meio. Vamos calcular o cosseno de 30 graus. Lembrando que o cosseno, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa. 30 graus está aqui, o cateto adjacente é o que sai dele. Então, é L raiz de 3 sobre 2. Hipotenusa é L. Aqui, lembrando que eu tenho um escondidinho na divisão. Divisão de fração, eu conservo a primeira fração e multiplico pela inversa da segunda. Multiplico pela inversa da segunda. Posso simplificar? Posso. L dividido por L dá 1. Raiz de 3 vezes 1. Raiz de 3, 2 vezes 1, 2. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus vai ser quem? Lembrando que a tangente é cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo de 30 é L sobre 2, sobre cateto adjacente, que é o que sai do ângulo de 30. Então, é L raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, conservo a primeira e inverto a segunda. Ah, mas aqui eu posso fazer simplificações também, né? Posso. L dividido por L dá 1, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu tenho 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Nesse caso, nós vamos racionalizar para tirar a raiz do denominador. Como que a gente faz isso? Eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz de 3. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 vai me dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu vou ter raiz de 3 ao quadrado. Então, eu tenho raiz com esse 2, eu posso simplificar. E vai me resultar em raiz de 3 sobre 3. Então, em resumo, o que nós temos? Seno de 30 igual a meio. Cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2. E tangente de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 3. Agora, vamos fazer o mesmo processo, calculando seno, cosseno e tangente de 45 graus. Então, o seno de 45, lembrando que seno, aqui nós pegamos o triângulo, que ele saiu do quadrado. Então, eu tenho, olha, 45 graus, o lado L e a hipotenusa L sobre 2, L raiz de 2. Então, lembrando que vai ser seno de 45, cateto oposto. Então, o meu lado aqui, olha, cateto oposto do 45, medida L, sobre hipotenusa, L raiz de 2. Nesse caso aqui, eu não tenho divisão de fração. Então, eu vou fazer uma simplificação. L dividido por L vai me dar 1. Eu tenho 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, eu vou multiplicar raiz de 2, numerador e denominador. Então, eu vou ficar com raiz de 2 sobre 2. Lembrando que aqui, olha, eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, tá? Então, a raiz, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45.
Lembrando que agora eu tô cosseno, ele é o adjacente. Aqui também vai ser L, porque os meus lados do triângulo todos vão ser L. Então, cateto adjacente, L sobre hipotenusa, L raiz de 2. Também eu posso simplificar meu L aqui. Então, eu vou resultar em 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, eu vou ter raiz de 2 sobre 2. Ah, o seno e cosseno de 45 são iguais? Sim, são iguais. Para 45 graus, eles são iguais. Os lados do triângulo são iguais. E a tangente de 45 graus, lembrando que eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente, então cateto oposto é o que está de frente para 45, L. Cateto adjacente é o que sai do ângulo, também é L. L dividido por L, então eu posso simplificar aqui, vai me dar 1. Então, nesse caso do 45, do ângulo de 45, nós chegamos seno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E tangente de 45 graus igual a 1. Então, vamos para o ângulo de 60 graus. No ângulo de 60 graus, também vamos calcular seno, cosseno e tangente no ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus está aqui. Nesse caso, agora, nós vamos pegar o triângulo que ele saiu de um triângulo, né? Eu tenho os lados diferentes do meu triângulo, que é o mesmo triângulo que nós usamos para calcular o seno e cosseno de 30 graus. Então, agora nós vamos calcular o seno, cosseno e tangente do ângulo de 60 graus. O processo é o mesmo que nós fizemos para 30 graus e 45 graus. Então, eu tenho o seno de 60 graus, ele vai ser 60 graus está aqui. Lembrando que o seno ele é o cateto oposto, então o cateto oposto a 60 graus vai ser L, raiz de 3 sobre 2. Sobre hipotenusa, hipotenusa é L. Aqui eu tenho uma divisão de fração, então o que a gente vai fazer? Eu vou conservar a primeira, L raiz de 3 sobre 2, e aqui eu tenho 1 aqui embaixo, vai ficar L dividido por 1. Sem todo número inteiro, eu posso escrever ele como forma de fração. O número sobre 1, tá? Então, a hora que eu inverter a segunda, vai ficar 1 sobre L. Posso fazer uma simplificação do meu L no numerador com L de denominador. L dividido por L vai dar 1. Então, vai me sobrar raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus, ele vai ser cateto adjacente. Então, cateto adjacente a 60 é L sobre 2. Sobre a hipotenusa, que é L. Aqui também nós temos 1 aqui no denominador. Divisão de fração, eu conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Aqui eu também posso simplificar. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Nesse caso, eu também consigo simplificar. L dividido por L vai me resultar em 1. Então, eu tenho 1 que multiplica 1 vai dar 1, 2 que multiplica 1 vai dar 2. Então, o cosseno de 60 é meio. E a tangente...
A tangente de 60 graus vai ser cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. Divisão de fração, eu conservo a primeira fração, inverto, multiplico pelo inverso da segunda. Aí eu posso dividir 2 por 2, vai dar 1. L dividido por L vai dar 1. Então, nesse caso, me sobra a raiz de 3. O que nós encontramos aqui? Seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus igual a meio. E tangente de 60 graus igual a raiz de 3. Resumindo, a gente vai fazer um quadro. Esse quadro vocês podem estar carregando em todo momento, nas outras disciplinas também. Esqueceu? Já deixa ele junto. Que é o seno, cosseno e tangente dos três ângulos principais, os três arcos principais, 30, 45 e 60. Então, lembrando que nós encontramos lá o seno de 30, que é meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E tangente de 45, 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. E tangente de 60, raiz de 3. Vamos para os exercícios. Determine o valor da tangente do ângulo X, indicado no triângulo a seguir. Eu não quero saber o valor do ângulo, eu quero saber a tangente desse ângulo. Então, lembrando que a tangente de X é o que eu estou procurando. Eu tenho o triângulo retângulo, onde que eu tenho o ângulo X marcado aqui. Ele já está me indicando qual é o ângulo. Eu tenho o cateto adjacente ao ângulo, eu tenho o cateto oposto ao ângulo e eu tenho a hipotenusa do meu triângulo. E com isso eu consigo calcular a tangente do ângulo X. Então, para resolver, tem duas opções. Eu já vou utilizando primeiro aqui, olha, a formulinha da tangente, para eu calcular a tangente. Então, minha tangente aqui de X, lembrando que ele é cateto oposto, né? Então, vai ser A dividido por 2, que é o cateto adjacente. Então, lembrando que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ah, mas eu não tenho o valor de A. Mas eu consigo calcular o valor de A? Consigo. Existe uma formulinha que é chamada de Pitágoras, que me dá, eu consigo calcular qualquer lado do triângulo. Se eu tenho 2, eu consigo calcular o terceiro. Não importa qual lado seja. Então, a gente vai lá, olha, por Pitágoras. Por Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, no caso aqui, eu vou ter, se eu substituir essa formulinha aqui, usando o que nós temos aqui, eu tenho que os dois lados aqui ao quadrado, mais 2 ao quadrado, vai ser igual a 6 ao quadrado. Então, vai ficar ao quadrado mais 2 ao quadrado é 4. 6 ao quadrado, lembrando que ele é 36. A área está positiva, ele vem para o outro lado negativo. Eu tenho uma equação simples para estar resolvendo. 36 menos 4, eu tenho 32. Então, eu tenho que A ao quadrado, ele é igual a 32. Para eu resolver, eu preciso achar a raiz quadrada de 32. Mas raiz 32 não tem uma raiz exata.
que eu posso fazer aqui? Eu posso fatorar o 32 para achar o valor. Então, eu vou fazer 32 dividido por 2, vai me dar 16. 16 dividido por 2 vai me dar 8. 8 dividido por 2 vai me dar 4, que dividido por 2 vai me dar 2. Dividido por 2 vai me dar 1. Então, eu posso escrever assim, olha, o meu 32, ele vai ser igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Elevado a 5, que é igual a 2 elevado a 4 vezes 2. 2 elevado a 4, eu posso escrever ele como 2 elevado a 2, 2 elevado a 2. Então, se eu entrar aqui na minha raiz, eu tenho que 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2. É a mesma coisa escrever 2 à quinta. 2 ao quadrado na raiz quadrada, tá? Com a raiz quadrada, ele vai sair da raiz, então ele vai ficar 2. 2 na raiz, ele vem 2. E o 2 aqui, como ele é 1, ele fica na raiz. Então, ele vai ser 4, que multiplica a raiz de 2. Ah, então eu sei quanto vale a tangente do meu ângulo. O meu A é 4 raiz de 2 sobre 2. Eu posso simplificar 4 dividido por 2. Então, eu vou ter 2 raiz de 2. Ah, mas eu não quero deixar em raiz. Então, aqui nós temos 2 vezes. A raiz de 2, a gente costuma considerar 1,41. A hora que a gente faz multiplicar 2 vezes 41, 2,82. Vamos para o segundo exercício. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo coloca um teodolito. Então, ele está aqui, olha, para verificar. A 100 metros da base. Então, a base está aqui da torre, 100 metros de distância. No ângulo de 30 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Então, ele tem aqui essa altura, daqui ele coloca um ângulo de 30 graus para enxergar o topo da torre. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,70 m, então aqui, olha, eu tenho 1,70 m, que é o valor que está aqui. Do chão, qual a altura aproximada da torre? O que a gente vai conseguir fazer? Calcular essa altura aqui e depois é somar com 170. Então, eu tenho o ângulo de 30 aqui, tenho a distância de 100 aqui. Eu quero calcular essa altura aqui. O que eu utilizo para fazer isso? As minhas relações trigonométricas vão ser seno, cosseno, tangente. Quando eu tenho cateto adjacente, tenho o ângulo, e eu quero calcular o cateto oposto, o mais indicado é estar utilizando a tangente. Ah, mas dá para fazer por seno e cosseno? Se eu tiver a diagonal, sim. Dá para aplicar Pitágoras? Nesse caso, não. Por quê? Porque eu só tenho um lado e o ângulo. Então, não tenho como eu conseguir usando Pitágoras, porque está faltando 2 lados. Pitágoras a gente usa quando falta um único lado. Então, se a gente utilizar aqui, olha, tangente de 30, eu vou calcular o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, no caso aqui, vai ficar tangente de 30. Eu vou chamar de altura aqui, então vai ser o quê? Exatamente essa altura, que é o meu cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser de 100. Ah, mas o tangente de 30, nós calculamos que ele é a raiz de 3 sobre 3. A minha altura dividido por H, minha altura dividido por 100.
Nesse caso, eu tenho 100, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, a minha altura vai ser quanto? Raiz de 3 sobre 3 vezes 100. Então, nesse caso, eu posso calcular raiz de 3 dividido por 3, que vai ser aproximadamente aqui 0,58 vezes 100, multiplicando por 100, 0,58, eu vou ter 57. Vamos lá fazer, ó. 0,58 vezes 100, eu vou ter 58, né? No caso aqui, metros, porque a nossa unidade aqui de medida é metro. E a altura da torre vai ser os meus 58 metros mais 1,70, 1,70 centímetros. Que no caso vai ficar 58 mais 1, 59 metros e 70 centímetros. Terceiro exercício, um avião levanta voo e sobe fazendo um ângulo de 15 graus com a horizontal. Então, aqui eu tenho a horizontal, subiu fazendo 15 graus. A altura, a que altura ou seja, o avião estará e qual a distância percorrida quando sobrevoar uma torre a 2 quilômetros do ponto de partida. Então, a torre está aqui, 2 quilômetros ou 2.000 metros. Ele quer saber a que altura ele vai estar. Então, primeiro eu quero saber essa altura aqui. E depois eu quero saber essa distância aqui. Então, precisamos calcular essa altura do chão até o avião e a distância que ele percorreu do ponto de partida até quando chegou na torre. Então, temos dois detalhes para estar calculando. Lembrando que Pitágoras eu preciso de dois lados para poder calcular. Como falta a hipotenusa e um cateto do meu triângulo, porque aqui ele forma um triângulo retângulo. Então, eu não consigo usar Pitágoras em primeiro momento. Ah, mas eu tenho o ângulo e tenho o cateto adjacente. Ah, então se eu usar a tangente, eu consigo calcular a minha altura. Então, vamos calcular a altura primeiro. Usando tangente. Então, o meu H aqui, minha altura, vai ser a tangente. Eu vou calcular ele através da tangente do ângulo de 15, tá? Como que vai ficar isso aqui? Olha, para eu calcular através da tangente. Então, eu tenho a tangente de 15, que é o meu ângulo aqui. Aí, o que ele vai ser? Cateto oposto, que vai ser minha altura, sobre a hipotenusa, que é 2.000 metros. Nesse caso, ele está multiplicando, ele vai passar, aliás, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, nesse caso, a hora que eu vou achar o meu H aqui, eu tenho a tangente de 15 graus. O meu 2.000 metros que ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. A tangente de 15, a gente consegue calcular. Tangente de 15. Lembrando que aqui eu preciso, tá? Ajustar minha calculadora de forma correta. Vai ser 0,26 arredondando, tá? 268 vezes 2.000. Então, a minha altura, ela vai ser de 536 metros.
Calculando a altura, eu consigo calcular a distância aqui por Pitágoras. Ou usando cosseno. Seno, aliás, né? Ou cosseno também, tá? Aqui, ó, como eu tenho o ângulo, eu tenho... a gente calculou a altura. Para calcular a distância D aqui, eu tenho a opção de usar Pitágoras, porque agora eu tenho dois lados, eu calculo o terceiro. Ou eu posso usar o cosseno de 15, porque o cosseno de 15, ele é quem? Ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu tenho as duas possibilidades de calcular, de fazer o cálculo. Nesse caso aqui, ó, se a gente usar segundo, calcular a distância. Eu posso usar o cosseno de 15, que ele vai ser quem? Cateto adjacente. Então, vai ser os 2.000 sobre a hipotenusa. Cosseno de 15 vai ser 0 Então, eu vou calcular aqui, ó, o cosseno de 15, ele vai ser 0,9966 igual a 200 dividido por D. O meu D tá dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar a distância, que multiplica 0,966 igual a 2.000. Tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a distância vai ser 2.000 dividido por 9,966. Fazendo isso, 2.000 dividido por 0,966 vai dar 2.070,39 metros. Nesse caso, a gente tem mais de opções, tá? No primeiro momento, vamos dizer assim, se eu for calcular a distância primeiro do que a altura, eu só tenho cosseno para fazer. Eu não posso usar Pitágoras, porque Pitágoras está faltando dois lados. Ah, eu posso usar o cosseno, que é exatamente isso que eu fiz. Então, eu tenho cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu consigo calcular. Perfeito. Aí, eu consigo depois calcular a altura por Pitágoras e por tangente de mesmo jeito. Então, a tangente é um método que eu não vou conseguir esquecer. Esse aqui eu posso usar sempre. Calculando a altura, para calcular a distância, eu posso usar o cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Posso usar o seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou posso usar Pitágoras. Então, ele me abre três opções para poder calcular a distância. Aí, a gente escolhe uma. No caso aqui, eu escolhi usando o cosseno. Se eu fizer achar a distância primeiro, eu posso usar Pitágoras para achar a altura e posso usar a tangente para achar a altura. Ah, mas eu posso usar aquela questão do seno sobre cosseno, desde que eu ache que eu trabalho aqui e achar o seno para achar a tangente, mas eu sei a tangente que eu gostaria, a tangente de 15. Então, eu não consigo, por seno, eu não consigo achar a altura, tá? Porque o seno, ele vai ser cateto oposto sobre adjacente, sobre a hipotenusa. Então, eu não consigo para achar a altura.